Olá, pessoal. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre BIM, sobre Revit, sobre potencialidades, características dessa tecnologia. Tem aqui um roteirinho que eu vou passando aqui aos poucos. Bom, esse vídeo aqui eu vou falar, claro, enfatizando no Autodesk Revit, na versão 2025, que é a mais atual aqui nesse momento que eu estou gravando. E, evidentemente, existem outros, e é o que eu vou comentar um pouquinho também. Mas, vou seguir aqui meu roteiro. Queria começar falando, então, que o Revit é um software BIM. E o que que é BIM, né? Essa, muito importante a gente saber. BIM, se a gente vê aqui, né? Vamos usar o Wikipedia, embora não seja a fonte absolutamente mais confiável, né? Mas não importa, isso aqui não é essa a questão. O BIM é uma sigla que significa, né, Building Information Modeling, que, né, em tradução livre seria modelagem da informação, ou modelo de informações da construção, que é uma, é um conceito onde você pode modelar um edifício simulando a construção e carregando esses elementos modelados com uma série de características, propriedades, sejam elas dimensões, características físicas, materiais, cores, área, volume. Então, é um modelo carregado de informações. É um conceito que é dos anos 1970, principalmente por um autor, né? Vou trazer aqui o nome dele, vou pausar aqui brevemente. Encontrei aqui. Esse livro é interessante, é o livro o autor que eu queria mencionar é esse, né, o Chuck Eastman. Ele talvez seja um dos principais pesquisadores no mundo sobre esses conceitos. Ele já falava sobre isso ali nos anos 1970 e nesse livro é interessante, ele fala sobre as características desse conceito e aí, para ilustrar, né, por exemplo, no ano de 1982 já começa a nascer as primeiras ideias de um dos softwares BIM, que é o ArchiCAD, né? Se a gente buscar aqui informações sobre o ArchiCAD, ele, o lançamento dele é ali de 1987, né? Então é quase ali junto, muito próximo, né, dos sistemas operacionais mais gráficos, né? Ou seja, o tipo Windows, né, o sistema Mac, Macintosh, né, enfim, são softwares bastante antigos. O Revit é dos anos 1990, as versões mais estáveis são ali de final dos anos 1990. A Autodesk compra esse software, que na verdade é de um outro fabricante, que é onde iniciou. Mas enfim, quero dizer que são softwares, é um conceito bastante antigo, relativamente, né? E que está chegando para a gente, principalmente com o advento dos computadores mais acessíveis no final dos anos 90, início dos anos 2000. Os computadores aqui no Brasil começam a ter um uso maior ali nos anos 2000, e nos anos 2000 mesmo começa a aparecer já algum certo uso, né? Países com economias mais desenvolvidas, consequentemente, né, existe uma relação muito forte com tecnologias, já possui uma ampla utilização. Eu queria trazer também esse artigo do uma publicação relativamente recente, eu acho que isso aqui é dos anos 2020, enfim, eu não me recordo aqui, coisa bem recente, tá? Talvez dos últimos 5 anos, então 2020 para cá. Então, é uma visão geral, né, da adoção de softwares BIM na indústria da construção, falando sobre benefícios, barreiras, mas o que me chama a atenção aqui, que eu quero compartilhar, é esse dado. São uma lista de países com tecnologias, com economias desenvolvidas, né,
onde a gente tem aqui alguns países, como Dinamarca, com, com levantamentos apontando 78% de utilização do BIM, né? Outros aqui, ó, Estados Unidos apontando 79%, Canadá 78%, a própria China, né, que também é esses dados de 2015, a China é um caso realmente à parte, né, que o desenvolvimento está sendo muito acelerado. É possível que esses números hoje já sejam, acredito que já sejam mais intensos, mais altos. Então, são dados importantes e que se contrapõem com um cenário brasileiro onde, onde a construção, isso aqui é uma pesquisa do Conselho de Arquitetura, que vem fazendo, temos de 2015, eu acho que essa aqui é de 2015, tem a pesquisa da Datafolha também de mais recente, deixa eu pausar aqui e ver se eu acho uma mais atual. É esse dado aqui. Então, essa aqui é a pesquisa de 2022 do Conselho, junto ao Datafolha, que aponta, inclusive aqui tem a comparação, né, de 2015 e 2022, uma relação de mantém a mesma faixa, né? A maior parte da construção brasileira ainda é feita contratando-se diretamente o mestre de obras ou o pedreiro, contratação de arquitetos e urbanistas, e isso aqui, sem nenhuma hesitação, a gente pode estender para números muito próximos para a contratação de engenheiros, deve ser muito próximo disso, né? Então, cerca de 10% ou menos de 10% da população brasileira contratou um profissional para fazer a sua obra, e isso tem uma correlação direta com esse dado que eu mostrei, sem a menor dúvida, porque se 10% só da população brasileira contrata arquitetos e a gente percebe uma utilização por parte dos arquitetos ainda muito baixa, a gente pode concluir eh, sem nenhum problema de que a adoção do BIM no Brasil é mínima, mínima, muito baixa, né? Então, se todos os arquitetos usassem BIM, a gente estaria aqui com menos de 10%, né? E a gente sabe que não é isso. Então, a gente tem um caminho muito longo, é, e isso mostra o quanto que, de certa forma, o Brasil e nós mesmos, né, do universo da construção, estamos atrasados, em termos de tecnologia, porque o BIM tem muitas e muitas vantagens, tá? O próprio livro do Eastman, e esse artigo também aponta, né, muitas facilidades. O Revit, usando o Revit, facilmente a gente já consegue perceber isso, né? É, melhores análises de viabilidade, de conceito de projeto, análise do ambiente, é, condições, precisão das condições existentes, avaliações pra um projeto mais sustentável, eficiência energética, a gente conseguir fazer análise nesse sentido, a gente conseguir resolver, assim, em termos de compatibilização no projeto, visualizando o modelo, a gente consegue, com muito mais facilidade, fazer estimativas de custo e até orçamentos mais precisos, né? Na construção, avaliação dos planos de construção, sequências, fases de construção. Então isso aqui são algumas potencialidades listadas que, sem dúvidas, todos os softwares BIM têm essa vantagem e não é diferente que o Revit também tem, tá? O Revit não é o único, existem outros. Aqui, só para exemplificar, o ArchiCAD talvez seja o mais antigo. Aqui no Brasil tem essa empresa, né, AutoQI, por exemplo, o Eberic para estruturas, tem outros softwares na área de hidro, de elétrica, enfim, né? Esse Allplan é usado também na Europa,
Então, o Revit não é o único. Embora algumas pesquisas, eu não achei nenhuma pesquisa oficial, mas é bastante difundido, né, se a gente faz uma pesquisa na internet, de que o Revit é o software BIM mais difundido tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, aqui, pelo menos no contexto aqui de Belo Horizonte, é, região metropolitana, a gente escuta falar, né, quem usa algum BIM é o Revit predominantemente. Em alguns casos específicos, como o ArchiCAD, eles parecem ser mais isolados. Hoje o ArchiCAD já tem algum material no YouTube, uma certa quantidade de materiais, mas isso eu percebi que demorou e é o que ajuda também o AutoCAD, o Revit, por ser do mesmo fabricante do AutoCAD, ganhar uma difusão maior. É um software com uma interface semelhante ao do AutoCAD, do mesmo fabricante. Eles já trabalham com a lógica das licenças educacionais já há um tempo. Eles parecem que não são tão rigorosos em termos da fiscalização das licenças paralelas. Eu já vi palestrantes de de licenças de licenciados, né, treinadores licenciados em palestra falar sobre isso, né, de que eles fazem uma certa vista grossa, isso há mais tempo, né, não sei hoje, mas que já por um tempo faziam uma certa vista grossa com as licenças não oficiais, exatamente porque existia um poder de difusão do software através das licenças não oficiais, né? Hoje, com as licenças educacionais, talvez isso tenha mudado. Especificamente agora falando sobre o Revit, e claro, isso se estende a outros, mas agora focando um pouco mais no Revit, é a ideia de ter um modelo 3D. Então, eu vou abrir aqui esse. Eu tenho um modelo aqui bem simples, né? Uma pequena edificação. A gente tem esse modelo e todas as vistas que a gente quiser. Eu vou abrir aqui as vistas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eh, vistas de elevações, né? Fachada frontal, fachada lateral direita, fachada esquerda. Aqui está cortando um pedacinho aqui, que acabou ficando aqui, ó. Eu tinha editado um pouquinho esse projeto antes de fazer essa apresentação, mas não tem problema. Então, as fachadas e as plantas, né? Por exemplo, aqui a planta do nível da casa. Então, qualquer modificação que eu fizer na planta, por exemplo, essa porta, que ele já identificou que é essa, se eu venho aqui no 3D e deleto, ela some aqui da planta e vice-versa, né? Deixa eu desfazer. Eu posso editar essa porta, que é essa. Venho aqui e vou mudar a posição dela para cá. Repare que foi ali. E isso vai funcionar de maneira integrada com qualquer desenho. Então, por exemplo, esse corte, ir para a vista. Então, eu tenho esse corte, pegando essa janela aqui, né? Se eu mudo a posição dela, a altura, ela já foi modificada aqui. Porque é isso, né? A gente tem um modelo 3D. Esse corte aqui é nada mais do que uma representação 2D de um modelo 3D. Sempre é o modelo. Isso é muito importante nesses softwares, e o Revit não é diferente. É a ideia do modelo, né? Você sempre tem um modelo, você não tem desenhos mais. Diferente de softwares de desenho, né, como o AutoCAD, onde você tem linhas, né? Essa diferença do CAD e para o BIM, né? Então, se eu tenho aqui um desenho no AutoCAD, isso aqui é uma planta isso aqui no caso o IFMG de Santa Luzia, pegando aqui como exemplo, eu tenho essas duas linhas aqui que a gente entende, interpreta que são linhas que representam uma parede em planta, são os contornos dela, mas se a gente vem aqui na caixa de propriedades e seleciona uma ou duas, sejam elas quantas forem, o software
reconhece como linha, nada além disso. Puxando aqui a distância, né, o comando dist, tem aqui uma distância de 14 o quê? 14 unidades, que eu interpreto que são 14 centímetros. Mas se eu pegar essas mesmas linhas, vou copiá-las aqui para cá, e eu quiser chamar isso aqui de 14 metros, e eu vou fazer agora um offset, né, de 2, uma paralela para cá, ou de 3, vamos fazer 3. Offset de 3, para cá, e eu chamar isso aqui agora de rua. Isso aqui agora é um desenho de uma rua. E eu vou fazer agora o meu terreno de 12 por 30. Então, eu tenho uma rua com 14 metros, uma calçada de 3. Repare que eu aproveitei o desenho para transformá-lo absolutamente em outra coisa, mudando inclusive a escala. Enquanto que lá eu estava falando que esses 14 eram 14 centímetros de espessura de uma parede, agora eu estou dizendo que são 14 metros a largura de uma rua, e onde eu tenho aqui um terreno, e tudo bem, tudo certo, eu posso continuar trabalhando aqui, porque para o software é linha. O AutoCAD, a sigla, né, de desenho assistido por computador, né, CAD, né, então é desenho. É desenho. É como a gente costuma falar, é uma prancheta eletrônica, né? Então não importa. A interpretação do que é o desenho está no leitor, né? De quem desenha ou quem lê, né, o projeto. Nenhum software BIM é mais do que o leitor. Se a gente seleciona aqui uma porta, o software vai vir aqui nas propriedades e reconhecer como porta. Se eu seleciono uma janela, ele vai reconhecer como uma janela. Seleciono o telhado, ele reconhece que é um telhado. E assim para várias categorias de desenho. Então, seleciono uma parede, ele reconhece que é uma parede. Seleciona um piso, ele reconhece que é um piso. Então, o software já não é mais de desenho, ele já é. Só isso aqui já mostra que ele reconhece essa informação. Isso aqui não são meras linhas, é um modelo que está, obviamente, representado por linhas, mas que ele tem muita informação. Por exemplo, se eu seleciono essa parede, ele já reconhece que é uma parede de tijolo de 20 centímetros, com o nível iniciando nesse nível, com uma altura de 300 centímetros. Se eu venho aqui nas propriedades dela, ela tem uma largura de 20 centímetros e eu posso vir aqui ainda mais. Esses 20 centímetros são compostos por um núcleo de 14 centímetros e 3 centímetros de cada lado de espessura. E se eu quiser ainda mais, esse núcleo é de tijolo. Então, ele também carrega como informação a materialidade. Então, nesse caso aqui, pegou um material da biblioteca do software, onde ele carrega informações visuais de uma representação em elevação, uma representação em corte, aparência dele para um render, né, para uma visualização renderizada, né, mais realista, e ainda mais, propriedades físicas, se a gente abrir aqui propriedades físicas, propriedades térmicas, a gente também poderia trazer, nesse caso aqui, esse material não tem, mas só para exemplificar, suponhamos que essa madeira aqui, assim, se bem que aqui eu vou ter que vir aqui. Eu poderia puxar também propriedades eh, de propriedades físicas do material, né, como resistências mecânicas, densidade, informações térmicas. Eu vou pegar aqui do aço só para carregar rapidamente, é que eu não estava carregado. Mas eu poderia também colocar para alvenaria, né? Ou no caso que madeira, enfim, condutividade térmica, calor específico, densidade. Isso tudo pode ser
utilizado em algum momento, seja dentro do software, seja ele integrado com outros, né? Então, isso aqui é um dos exemplos desse BIM, né? Dessas informações do modelo. E na medida que eu tenho aqui também, né, comprimento, área, volume, essas informações também podem ser facilmente quantificáveis em planilhas de quantitativos, né? Aqui de quantidade de metros quadrados, no caso das estruturas, né? O volume em metros cúbicos de cada uma das vigas, poderia agrupá-las também, né, para não mostrar listado. Quantidade de portas, quantidade de janelas, revestimentos de parede, né, quantos metros quadrados tem cada parede. Eu posso filtrar isso aqui também. Isso aqui está listado parede por parede. Eu poderia também filtrar por material, né, para ele somar. Isso também é possível. Área de telhado, áreas de movimentação de terra, enfim, uma série de informações todas amarradas que eu posso utilizar. Então, isso aqui são alguns exemplos do BIM, né? Esse modelo de informações. Outra coisa interessante no Revit é que outros softwares também, né? Mas o Revit faz isso, ele tem esse módulo de arquitetura onde a gente constrói esses elementos de relacionados à arquitetura, né? Paredes, portas, janelas, telhados, escadas, rampas, etc. Mas também tem os outros módulos de estruturas, vigas, fundações, pisos, as lajes, para o aço, para o concreto, sistemas pré-moldados. Os sistemas prediais, como hidrossanitário, a gente traçar tubos, né? A gente desenha tubos e aí ele já. Vamos ver se aquele eu estou sem uma biblioteca nesse arquivo, mas eu conseguiria desenhar tubos para desenhar, aparecer as conexões, os tubos também carregados de informação, né? Se a gente vier aqui nas propriedades do tubo, diâmetro, né? Eu posso alterar esse diâmetro do e ele alterando essas informações, o modelo também vai junto. Material, informações relacionadas, né, à dinâmica dos fluidos, né, vazão, rugosidade do tubo, velocidade, queda de pressão, atrito, coeficiente de atrito, várias outras informações que já mais na parte de instalações hidrossanitárias, para elétrica também, a gente traçar os eletrodutos, as canaletas, os condutores elétricos mesmo, né, os cabos, equipamentos mecânicos como de ar-condicionado, modelagem de massa e terreno, né? Como tem exemplificado aqui, né? Esse terreno aqui com um talude de aterro, um talude de corte. Então, isso tudo pode ser feito, além de, claro, outras integrações, fazer outras análises, né? Análises energéticas, análises de sol. A gente pode simular o, a insolação, né? Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui a um dia. Então, vamos ver aqui em um dia, beleza. Se bem que eu quero escudo solar em um dia. Pode ser que, por exemplo, solstício de verão, e eu quero aqui os horários passando e a gente estudar a movimentação do Sol, de acordo, claro, né, considerando latitude, longitude, norte, a gente reconhece o lugar, né, a gente identifica essa localização. Outros estudos de análises energéticas, análises de estruturas,
e aí às vezes algumas vão interligar com outros softwares de cálculos e dimensionamento estrutural, enfim, né? Isso aqui tudo baseado, tudo começa a partir de um modelo de informações, né? Então essa sincronização com o cálculo com outros softwares. O render também é outra característica muito interessante. É, quem utiliza esse tipo de recurso em software sabe que o mais comum em softwares CAD é você ter um modelo, seja ele em CAD ou outro software 3D, né? Na arquitetura usa-se muito o SketchUp. Você, você exporta esse modelo para o outro software e lá você faz o render. Aqui é possível fazer o render dentro do próprio software, tem esse recurso aqui do render, ou integrar com um software que aí é um recurso mais, são recursos mais atuais. No caso, esse aqui, o Twinmotion é um software de render em tempo real, então esse, esse aqui, inclusive sincronizado, que eu editar aqui no modelo vai ser sincronizado aqui no render. Então, por exemplo, vou deletar essa porta aqui. Ele, às vezes demora, tem um pequeno delay, né? Mas olha só, ele já veio para cá. Se eu vier aqui e desfazer, vou dar um Ctrl Z aqui. Reparem que aqui ele já vai puxar. Então eu posso editar esse projeto com softwares de renderização mais realistas. O Twinmotion é um. Existem outros, né? O Enscape, o Lumion, dentre vários. É outro recurso muito interessante. Então, tudo isso integrado, né? Eu não preciso ficar modelando, exportando e tratando em outro software. Eu tenho tudo sempre integrado, né? A mesma coisa com os elementos de representação gráfica, as folhas de projeto, né? Então, se eu altero o nome desse corte, eu tenho aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, corte A. Eu vou alterar esse corte aqui para ele não ser mais o corte A, ele vai ser o corte B. E eu vou dar o nome ele aqui de B. Então, o corte B, notemos que agora o corte B foi renomeado também, né? Então, se esse desenho do corte B não é o desenho 2, vai ser o desenho número 10 na folha, aqui ele já identificou que é o número 10 na folha. Então, esse tipo de informação também, né, sempre muito sincronizado, porque, repito, né, o que a gente tem é um modelo, onde a gente tem vistas desse modelo. As análises diversas, né, que eu falei, além de muitos recursos adicionais com os plugins. Se a gente abrir, der uma busca no Google, vai cair na página da Autodesk, onde a gente pode fazer a instalação, né? Primeiro, claro, o download. A instalação tem vários que são gratuitos, alguns na versão de teste, e obviamente alguns são pagos, né? Os produtores desses recursos adicionais é o que seria de forma semelhante, talvez, ao que o AutoCAD tinha naquelas rotinas Lisp, mas é algo mais avançado, né? Porque são recursos mesmo adicionais. São, por exemplo, esse aqui é bem interessante, né? São botões mesmo, né? São ferramentas adicionais. Então, tem muito mais do que isso, né? A gente voltando aqui, automatizações por meio da programação. Então, isso aqui é o que se faz com esse recurso aqui, né? Que é o Dynamo. Isso aqui é de programação mesmo, né? Programar recursos, principalmente recursos automatizados. Então, por exemplo, assim, ao invés de ficar clicando parede por parede para fazer essas cotas, eu posso, claro, é preciso entender de programação,
fazer uma rotina onde o software identifica todas as paredes e com um único comando ele já faz várias cotas, ou talvez todas as cotas necessárias em um desenho de uma vez só. Nomear portas, por exemplo, aqui, né, P2, e assim por diante, isso também pode ser feito aqui no Dynamo. Isso aqui já é, claro, um recurso mais avançado. Então, isso está ligado totalmente com um aumento absurdo na produtividade, né? Eu acho que isso é muito evidente no sentido também da integração da cadeia produtiva. A gente tem um projeto muito consistente. Claro, se a equipe usa essas ferramentas, a gente tem uma comunicação muito mais interessante com as equipes, com clareza e entendimento do projeto, tanto para o projetista quanto para quem for ler e entender esse projeto. Informações com quantitativos muito mais consistentes e confiáveis. A gente levanta quantitativos no CAD, medindo mesmo, né, usando a ferramenta de cota, usando a ferramenta DIST, área, e vai geralmente ou anotando ali na mão, né, numa planilha, ou às vezes usando Excel, talvez sejam os métodos mais comuns de fazer levantamento quantitativo em CAD. Então, a gente tem sempre com muita confiabilidade, e olha só, né? Com um modelo de informações, a gente tem isso aqui, que é informações em tempo real. Eu vou abrir aqui, por exemplo, cortes e aterros, esses levantamentos que já foram feitos. Vou colocar aqui lado a lado, e esse aqui eu vou colocar aqui. Então, eu tenho aqui o modelo, volume de aterro, volume de corte, então 944 isso é resultado dessa escavação aqui, né? Tinha essa escavação que foi feita aqui e esse aterro aqui. O terreno natural era, nesse modelinho aqui de exemplo, era isso aqui. Então, se eu, por exemplo, edito nível, não quero que o projeto fique aqui nesse nível, vou abaixá-lo 1 metro. Então, vou mover isso aqui tudo 100 centímetros. Notem aqui na tela da direita os volumes. 100, Enter, ele vai pensar um pouquinho, já calculou, certo? Então, ele já calculou aqui o volume de escavação. Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente comparar, né? O volume de escavação que era de corte de 513, pulou para 958, e o de aterro, que era de 944, pulou para 1359. E isso absolutamente integrado, não preciso ficar calculando separadamente, né? Esse aqui é um dos exemplos, né? Isso pode ser usado, obviamente, com todas as ferramentas, né? Se eu modifico o comprimento de uma parede, acrescento parede, movo parede, porta, janela, o que for, todas essas planilhas de quantitativos, elas vão ser automaticamente recalculadas, né? Obviamente, é preciso que elas estejam devidamente configuradas, né? Que é, assim, em resumo, é isso aqui, ó. A gente tem, a gente pede para o software identificar quais parâmetros, né? Então, eu quero que nesse caso aqui, o tabela de aterros, ele vai identificar pelo nome e pelo volume, e o nome tendo a palavra aterro. Então, ele vai somar todos os terrenos que tiver a palavra aterro e vai aparecer aqui, né? Então, eu quero dizer que exige uma configuração. Se estiver devidamente configurado, é isso mesmo que eu demonstrei. É instantâneo, é em tempo real, né? Então, a evolução dos processos produtivos, se a gente analisar isso para qualquer produção de produção humana, né? Em síntese, é desde os trabalhos mais primitivos, mais antigos, o artesanato, né? Onde a pessoa ali com a mão faz, produz, geralmente ela tem um entendimento do processo como um todo. A gente
quando organiza esse trabalho, a gente caminha para a manufatura, e uma manufatura muito organizada, a gente caminha para a indústria. A gente não tem nenhuma economia, nem mesmo as avançadas, Estados Unidos, Japão, Alemanha, nem mesmo a China, onde a construção seja predominantemente industrializada. Mas a gente já tem alguns indícios de alguns países começando uma construção civil a ser produzida industrialmente. Ainda incipiente, mas já tem indícios. A construção civil, é claro, é um campo que tem mais resistência, sim, em relação a outros campos, como o campo da ciência da informação, tecnologias em eletrônicos, veículos, claro, por vários motivos, não vem ao caso agora, mas a gente vê que as economias mais avançadas vêm caminhando em direção a uma transformação principalmente da artesanal para uma manufatureira, onde a gente tem os processos produtivos, ainda que sejam feitos artesanalmente, né, ainda que tenha o pedreiro colocando tijolo por tijolo, tem o pedreiro colocando argamassa, encaixando, parafusando, então tem a mão do ser humano ainda muito presente, mas a gente vê numa lógica manufatureira, né? Uma lógica onde os processos já são muito mais organizados. E claro, com alguns traços de industrialização, né? Como, por exemplo, a Toyota House. Vamos ver se a gente acha exemplos aqui. Que são casas fabricadas, a Toyota mesmo, né? Isso aqui é a mesma Toyota que fabrica veículos, ela tem a produção de, de casas em chão de fábrica mesmo, como um veículo, como qualquer outro produto industrializado. Então, tudo isso é feito em indústria e aí chega na obra, são transportados esses módulos, né, já prontos, né? Então, a construção é feita, sim, em chão de fábrica, numa lógica industrial. E aí você tem uma montagem da casa em loco. Então, isso já é um passo bastante significativo para a industrialização. Claro que é um exemplo isolado, mas a gente percebe, claro, que já existem coisas nesse sentido. E no Brasil, a gente viu, pelos dados da pesquisa Datafolha, do CAL, que eu mostrei ali agora há pouco, que ela não é nem manufatureira. A gente tem uma construção civil predominantemente artesanal. E nos melhores casos, né, a gente está falando das grandes construtoras, sejam elas de padrão mais popular ou mais para uma classe econômica melhor, como citar aqui como exemplos, né? MRV, construtora direcional e outras que produzem, sim, elas já têm ali alguma coisa bem desenvolvida no sentido da produção manufatureira, mas de industrialização a gente não tem. No máximo que a gente tem de industrialização são dos componentes construtivos. É um vaso sanitário, é uma torneira. Isso sim é produzido industrialmente, mas a construção não. O que a gente vê é que não tem como a gente pensar em industrialização se a gente continuar pensando em CAD. Não tem, até mesmo a produção manufatureira, a gente vai continuar ali pensando, vai ficar muito limitado se pensar em CAD. O BIM é um caminho. O BIM é um caminho, possivelmente existem outros caminhos, inteligência artificial também vem aí, pode ter algumas coisas nesse sentido. O BIM é um excelente recurso, então, que caminha nesse sentido para um projeto e, por consequência, uma produção, eu estou falando de produção, é canteiro de obras, mais consistente, racional, sustentável. Olha, por exemplo, né, racionalização do uso de materiais, olha como que isso é
se a gente tem um modelo de informações, como a gente consegue parametrizar, né, para que uma parede tenha múltiplos, por exemplo, no caso da alvenaria estrutural, ou que seja outros componentes mesmo, né? Por que não pensar em uma edificação de paredes de alvenaria não estrutural, de modo que ela seja racionalizada como uma alvenaria estrutural? Por que não pensar isso? De forma que eu evite as quebras do tijolo ali, de modo que eu evite retrabalhos, né? Na hora de passar as tubulações embutidas na parede, onde constrói-se a parede, passa-se o reboco e depois vem o pedreiro rasgando a parede para fazer as tubulações. Não seria possível fazer isso de uma vez só, onde você já tem um projeto que já determina a posição desses rasgos e já a priori já feito isso, ou outras maneiras, né, um assentamento de uma alvenaria, onde você tem alvenarias mais largas, mais estreitas, que já deixa o caminho ali da, das tubulações, né? Enfim, coisas desse tipo, né? Então, é, eu queria nesse vídeo era demonstrar essas essas características, né, e mostrando como eu disse, né, como eu fiz esse projeto só como exemplo. E para finalizar essa fala, eu queria abrir um projeto aqui do próprio IFMG, está sendo desenvolvido, muito interessante, talvez é o que a gente conseguiu de mais avançado. É um projeto que vem sendo feito em, é, em Revit, mas que eu queria mostrar essa outra plataforma que conversa muito bem com o Revit, ele está integrado. Eu vou pausar aqui um pouquinho só para carregar mais rápido. Beleza, carregou. É um projeto que ainda está na fase de final, de revisão, de detalhamento, mas isso aqui é um projeto que foi feito todo em Revit e o arquivo foi exportado para essa plataforma para análise. O que é feito aqui pode ser feito tranquilamente no Revit, inclusive uma plataforma que eu descobri recentemente, que eu ainda tenho que experimentar, que é o BIM 360 da própria Autodesk, que me pareceu ser muito semelhante ao que essa plataforma faz. Eu ainda tenho que experimentar, tenho que analisar se é isso mesmo, mas olha só, aqui tem todos os projetos colocados aqui sobrepostos, desde arquitetura, estrutura. Eu vou filtrar aqui, por exemplo, estruturas. Então tem aqui todo o projeto. Isso aqui foi feito em Revit, repito, e ele foi exportado para cá, para essa plataforma, né, o Dalux, e eu posso pedir para filtrar as outras disciplinas do projeto. Então, por exemplo, eu vou filtrar também, além do estrutural, o hidrossanitário. Então, o sistema hidrossanitário que foi modelado aqui, e assim por diante, né? Colocar aqui agora o elétrico. Então, os eletrodutos, então, a gente tem isso com uma análise de compatibilização absolutamente em outro patamar. É, esse software aqui eu não cheguei a experimentar, mas existem outros, por exemplo, o da Autodesk também, que é o Autodesk, deixa eu me lembrar o nome, me lembrei, o nome é o Navisworks. Esse software também ele tem uma interface que lembra bastante o da Lux, mas esse aqui eu já experimentei alguns anos atrás. É possível, por exemplo, é, solicitar que o software identifique encontros de geometria e ele destaca numa lista e a gente vai analisando caso a caso para ver se aquilo é um conflito ou não, e na medida que a gente vai identificando, a gente vai resolvendo os problemas, né? Então, é o que ele chama de clash, né? São esses encontros de geometria, né? Então, coisas desse tipo, simulação da quarta dimensão, né? O tempo, simular, por exemplo, a construção em fases, isso também o Revit faz. A gente pode identificar aqui, deixa eu fazer uma pausa e eu vou abrir outro projeto.
Bom, certo. Aqui, abri. Esse aqui é um estudo de reorganização dos espaços do campus Santa Luzia, do IFMG, que nós vamos está ainda em desenvolvimento. Mas, por exemplo, aqui a gente pode identificar, marcar os elementos onde eles são construídos. Então, por exemplo, aqui, ó, selecionei essa parede. Ela foi criada numa fase que foi chamada de existente e ela está sendo demolida numa fase que está sendo chamada de construção nova. E com isso a gente pode configurar uma representação gráfica e, obviamente, como tudo é informação, a gente pode quantificar tudo isso que tiver com esses filtros, essas propriedades, esses parâmetros indicados, né? A gente pode ter muito mais fases, né? O que o software chama aqui de fases. Aqui ele já vem por padrão no arquivo com essas duas fases, mas eu posso inserir mais fases, aqui mais e mais e mais fases, quantas eu achar que são necessárias para entender a situação e inclusive fazendo toda essa representação gráfica. E eu tenho num arquivo só, por exemplo, aqui esse caso aqui, onde é uma proposta de alteração e onde eu tenho a fase existente, tudo isso num arquivo só, onde se eu edito, né, colocando isso aqui, olha só que interessante. Deixa eu carregar isso aqui para cá, tirar da tela. E eu quero ter esse com esse lado a lado, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa parede. Olha só, eu vou editar aqui na fase existente a posição dessa parede, suponhamos que ela esteja errada. Aqui, notem que ela foi alterada aqui na fase projeto, né, na fase construção. Então, como, né, repito mais uma vez, é um software que é um modelo e tudo, a ideia é que ele esteja integrado, né, sempre integrado, informações sempre muito consistentes, levantamentos quantitativos. Se eu retiro uma porta do projeto, a planilha de quantitativos vai automaticamente identificar essa correção. Inclusive, coisas de anotação, né? Então, se eu mudo aqui o desenho, vamos falar o título do projeto, né? O título é esse. Na outra prancha, se eu abrir aqui, ela já foi alterada, né? A prancha 2, ah, não, vai ser esse nome. Então, aqui também veio, né? São informações sempre integradas mais uma vez. Isso não é uma informação que eu estou alterando um mero texto, né? Eu estou alterando um parâmetro de projeto. E onde esse parâmetro estiver inserido, ele vai puxar essa informação, certo? Bom, então isso aqui é uma visão geral das potencialidades do Revit. A gente poderia falar de outras tantas, né? Levantamento de áreas, né? Isso aqui identificando áreas, no caso aqui por zonas, né? Cada ambiente aqui foi caracterizado com o que eu chamei aqui de, de zonas, né? Então, por exemplo, aqui ele chama aqui de departamento, né? Eu chamei aqui de departamento professores. Então, todos os ambientes que estiverem com esse departamento, estiverem com as propriedades desse departamento que eu criei, ele vem cá e eu pedi para somar a área, professores 186. Se eu altero a posição de uma parede que seja, aqui, vou alterar uma mais simples. Essa aqui, o que era 186, passou para 189, isso é exatamente aquilo que eu aumentei. Então, reparem que é sempre isso. É um modelo com informações sempre integradas, e isso, né, espero que tenha demonstrado com bastante clareza que isso eleva o nível de consistência e de produtividade, onde a gente deixa o computador fazer essas tarefas mecânicas e, e libera o tempo para nós, seres humanos, projetistas, arquitetos, engenheiros, fazermos o que só o ser humano é capaz de fazer, né? Que é a criatividade,
que é a resolução de problemas, né? Então a gente foca as nossas energias é, na resolução de problemas e deixa essas tarefas mecânicas operacionais para o computador fazer, né? Bom, então é isso. É, um vídeo que provavelmente ficou longo, mas espero que quem tiver tenha tido paciência de chegar aqui no final, tenha visto tudo, um panorama geral desse software que não é mil maravilhas, mas convenhamos, é um software muito interessante. Quem já experimentou sabe que ele tem algumas características que às vezes um pouquinho chatas de mexer, mas eu defendo a ideia de que se ele está devidamente configurado, é muito mais uma da gente se adaptar à lógica do software. Se a gente se adapta, se a gente tem um modelo já bem configurado, é, a ideia dos templates, né? Se a gente tem um arquivo já bem configurado, que a gente não precise mais carregar informações típicas, né? Isso realmente a gente vai liberando cada vez mais tempo para, de fato, a gente trabalhar com, né, nós nos dedicarmos com o trabalho intelectual criativo, né? Então é isso.